Olá, está no ar o Jornal da Câmara Especial de Balanço das Comissões em 2022. E hoje eu converso com o vereador Gessé Sangari, presidente da Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação aqui do Legislativo. Vereador, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Eu que agradeço aí pela Câmara oportunizar para as comissões passar um retrospecto do que aconteceu aí no nosso ano legislativo. Perfeito. Vereador, que ano intenso, né? Trabalho constante Foi da bastante comissão, projetos, né? Alguns... É que como a nossa comissão ela trata de 3 temas importantes, que é habitação, mobilidade e urbanismo, ela acaba se importando com temas que são muito relevantes para a cidade. Questão de frota de ônibus, renovação de contratos, custo de passagem, subsídio do transporte público, mobilidade urbana, relativização das regras para manter o transporte licitado por táxi acessível para as pessoas. Então, são temas que implicam muito. Tem também a questão da habitação e a questão da urbanização, que em 2023 vai ser mais intenso em função da revisão do plano diretor, mas já começaram a ter repercussão aqui na nossa comissão. Nesse sentido, vereador, deixa eu falar de alguns temas aqui que nos últimos encontros, né, foram mais focados na questão das comunidades, né, com pedido de reintegração de posse, né, os últimos encontros aí de 2022. Esse é um tema que é constante na cidade e que desemboca efetivamente na comissão, né, para fazer esse meio de campo, esses ajustes, buscar o governo, essa negociação, essa conversa, né, vereador? Existe um problema estrutural no Brasil, e Porto Alegre não é diferente, que é a política pública abordando o caso concreto depois da falência de todas as etapas da política pública. Então, a questão das ocupações acaba sendo como se fosse um fura-fila para acessar a política pública de habitação. E nós temos percebido o crescimento das ocupações na cidade de Porto Alegre, que hoje encontra-se no número de aproximadamente 800 regiões sem regularização fundiária que estão aptas para entrarem num processo de regularização fundiária. E uma das críticas que é feita pela Prefeitura é que, muitas vezes, pelo fato de não ter um planejamento estruturado de habitação, as pessoas invadem e nós temos que atacar as ocupações já consolidadas, que são muito mais caras de fazer a regularização do que tu fazer, por exemplo, lote urbanizado ou mesmo política habitacional, como acontecia no passado, com mais frequência, Minha Casa Minha Vida. Então, essas comunidades organizadas procuram vereadores e acabam caindo na CUTAB para tentar buscar uma solução. Só que existe também muita ilusão vendida ou por vereadores ou por grileiros, que acabam prometendo para essas pessoas coisas que são ilusórias, que na prática elas acabam sendo iludidas por estelionatários e acabam buscando o poder público para tentar regularizar uma situação que começou errada. É muito comum essas pessoas mais humildes, ou por necessidade, ou mesmo tentando obter uma vantagem indevida, se associar a grileiros e estelionatários para fazer em conjunto ocupações de áreas públicas ou privadas para receberem a atenção do governo para ter acesso à política habitacional, o que acaba sendo um problema, tanto do ponto de vista legal, quanto também de justiça com aquelas que estão acompanhando o processo de maneira justa e seguindo os trâmites normais. Nós temos na cidade de Porto Alegre 60 mil famílias que não têm acesso à moradia, que buscam uma regulação fundiária e vem um grileiro, vem um especulador social prometer para essas pessoas que vão ter a regularização numa área que elas vão invadir, mas na verdade estão prometendo algo que não pode cumprir e o poder público tem que ter a infeliz função de ter que desapropriar aquela ocupação que foi feita de maneira irregular e, muitas vezes, ter que buscar uma solução para essa moradia dessas pessoas que acabam buscando esses meios não legais de ocupação. E quando cai aqui na comissão, né, vereador, muitas vezes o que a comissão tenta fazer é uma mediação, né? Sim, mas é uma mediação que ela costuma ter um lado, né? Geralmente eles ficam ao lado da comunidade, porque a gente sabe que muitas vezes isso acaba representando um curral eleitoral para alguns colegas, só que o gestor público não pode descuidar também da responsabilização, porque a gente sabe que o poder público não pode dar a propriedade para qualquer um sob qualquer condição. Existem aquelas regras do uso capião da iniciativa privada, quando
um privado ocupa um espaço de um privado, se não reivindicado num certo prazo, se não me engano 5 anos, ele poderia entrar na justiça solicitando a posse, a propriedade por conta dessa não delimitação, uso e defesa do território, do terreno, da residência. Por outro lado, aquelas invasões de áreas públicas não cabe uso capião. E quando a gente percebe que tem alguma solicitação feita com apoio político, inclusive alguns vereadores ou deputados que acabam utilizando desse seu prestígio para tentar fazer essa regularização de maneira não legal, a gente tem que, obviamente, esperar a manifestação da Justiça, a manifestação da Procuradoria, da Câmara, do Executivo e ver quais são os desdobramentos legais. Hoje mesmo tivemos um caso triste, onde uma comunidade invadiu um espaço público há menos de 2 anos e queria regulação fundiária. A secretaria colocou que, infelizmente, não era possível, porque nós temos na cidade de Porto Alegre 60 mil famílias aguardando regularização e esse processo, se fosse simplesmente passado à frente, ele estaria desrespeitando a fila das regularizações já impostas. Então, são problemas que aparecem no dia a dia, que jargões fáceis acabam minimizando o problema para um mínimo que não corresponde à realidade e não existe solução fácil para essa questão. É importante que a Prefeitura, através das suas secretarias, possam encontrar uma solução junto com o Judiciário e também com a própria Câmara de Vereadores. Perfeito. Alguns outros temas, vereador, que a comissão abordou, tratando mais especificamente aqui sobre a urbanização, né, e a mobilidade. Uma pauta, né, a duplicação de um trecho lá da Protásio Alves. Sim. Também, né, foi bastante debatida aqui na comissão. O que acontece? Quem executa os serviços e o orçamento é o Poder Executivo. E a gente tenta conversar com os secretários, com o prefeito, para tentar sensibilizar sobre algumas questões. Existem alguns casos em que a decisão ela não é de uma secretaria ou simplesmente do prefeito, ela passa por uma transversalidade. Mobilidade, EPTC, obras, Secretaria de Serviços, e a comissão ela acaba servindo como um local onde tu debate isso e aponta responsáveis. Beleza, até aconteceu recentemente. Nessa reunião que o senhor acaba mencionando, nós fizemos uma conversa com a Secretaria de Mobilidade, EPTC, Secretaria de Serviços Urbanos e Secretaria de Obras para concluir não, já tinha sido conquistado isso no passado, para estender algumas duplicações pontuais que nós tínhamos conquistado ali para Protásio Alves, para tentar diminuir os gargalos de mobilidade no acesso entre Alvorada, Viamão e Porto Alegre pela Protásio Alves, ali logo antes de chegar na Manuel Elias. E nessa reunião específica, a ideia foi simplificar, foi não fazer uma visita a cada secretaria, para daí eu ser o mensageiro de cada secretaria para trazer uma solução, foi justamente botar todos na mesma mesa para conversar e tentar encontrar uma solução para a cidade através das suas secretarias como protagonista da Comissão de Habitação, Transporte e Urbanismo. E nesse caso específico, houve um ruído, porque a nossa ideia era colocar todas as secretarias numa mesa justamente para encontrar uma solução. E nós pegamos o compromisso da Secretaria de Serviços Urbanos de fazer um orçamento para a duplicação remanescente da Protásio Alves. E ficou que a Secretaria de Serviços Urbanos traria esse orçamento para nós. Faltando 2 dias para acabar o prazo de indicação de emendas impositivas, que era a nossa intenção, a Secretaria de Serviços Urbanos mencionou que quem teria que fazer esse projeto seria a Secretaria de Obras. Acabou o prazo, não conseguimos indicar o recurso para fazer nem o projeto, nem a execução do serviço de maneira mais simples. Nesse final de semana, liguei para o secretário André Flores, da Secretaria de Obras, e ele tinha entendido, entre aspas, embora não tenha sido o que foi decidido na nossa comissão, que era para fazer o projeto completo da Protásio Alves de duplicação, que, embora seja necessário, não era o escopo daquela reunião. E daí, nós, da comissão, às vezes sofremos o que o cidadão sofre na rua, que é uma secretaria, toca a responsabilidade para outra e no final ninguém decide, acabará não sendo feito. Então, a grande vantagem das reuniões da comissão para tratar desses temas é que nós temos uma ata, temos a reunião e, se for necessário, a filmagem também, para colocar em contraposição aquilo que está sendo alegado, e muitas vezes, infelizmente, acontece isso no serviço público. Tu traz o problema, delimita ele, aponta os responsáveis, pede uma solução, e na hora de operacionalizar a solução, acontece o que sempre acontece,
que é, não, pois é, mas não era comigo, não foi isso que ficou entendido e tal. A grande vantagem dessas reuniões nas comissões são que elas geram atas e dá para a gente depois pegar a ata, levar para o prefeito e perguntar ao prefeito como é que a gente vai resolver esse problema, porque já foi discutido, já foi decidido, foi gerado um compromisso, só que não foi entregue a solução. Então é mais ou menos isso que a gente tenta fazer na comissão e todos os temas que são relativos a urbanismo, habitação e transporte, a gente vai tentar continuar conduzindo no ano de 2023 para tentar resolver essas questões. Tem esse peso oficial, né, vereador? O senhor permanece, né, vereador, na comissão, né? Sim, eu acabei gostando da comissão de habitação, transporte e urbanismo. Eu fui, ano passado, presidente da comissão de saúde e a dinâmica é completamente diferente. A dinâmica da saúde, muitas vezes, ela acaba sendo muito mais voltada aos servidores do município que trabalham na área da saúde, do que para o usuário final que recebe o serviço de saúde. Na comissão de urbanismo, habitação e transporte, é muito mais focado em casos pontuais. Ou é a rua, ou a avenida, ou o semáforo, ou a sinalização que falta, ou mesmo qual é que é o local que vai receber regularização fundiária, qual é que é a área da região, da cidade que vai receber a ampliação da altura dos prédios, aspectos urbanísticos ali necessários para cada bairro. Então, ele acaba sendo uma comissão mais voltada a soluções efetivas para a cidade, o que é bastante legal, por isso que eu acabei permanecendo na comissão. Tem muito mais a ver comigo, também a questão de mobilidade, mas acaba sendo uma comissão que tu vê a cidade sendo discutida, diferente de outras que são voltadas ou mais ao funcionalismo, como é o caso da saúde, ou mais a questões burocráticas, como é o caso da CCJ, ou mais a questão orçamentárias, como é o caso de outras comissões. E é uma comissão, como o senhor colocou, né, vereador, que tem esse escopo de ver a cidade em movimento, digamos assim, para fazer uma figura de linguagem aqui, né? E nesse caso, por exemplo, são temas que passaram pela comissão, temas complexos, amplos, que carecem desse debate mais ampliado, o plano cicloviário, por exemplo, né? Sim, o que acontece? Também tem o outro lado. Também tem o secretário que quer usar a comissão como legitimação da sua política pública, porque ele quer poder chegar numa entrevista ou quer chegar aqui no plenário para votar um projeto polêmico, dizendo isso já foi discutido na Comissão de Habitação, Transporte e Urbanismo. Então tem os dois lados, tem o lado legítimo, óbvio, e também tem o lado da legitimação de uma pauta, que a pauta em si pode ser legítima ou não. Então isso é uma coisa que o cara vai aprendendo ao longo do processo e vai sabendo a quem dar a reunião ou não. Que tem reunião que não deve ser realizada. Quando ela serve a um propósito que não o da cidade, é bom, como presidente, tu ir adiando ela até que a discussão não seja mais necessária ou amadureça. Porque muitas vezes ela é utilizada de maneira a legitimar algo que não deveria ser legitimado. Mas com relação, por exemplo, à questão do plano cicloviário, que tem um pouco disso, existiam dois lados, ou três lados. Tem a secretaria corresponsável, que é a IPTC e Mobilidade, tentando convencer os vereadores da importância da bicicleta pro modal ao longo para a cidade ao longo do período, e ao mesmo tempo tem a representação legítima dos vereadores que recebem reclamações de que onde é implementada a ciclovia, muitas vezes acaba gerando reflexos negativos no comércio, por exemplo, onde tu acaba impedindo um estacionamento, por exemplo, rotativo. Então, essa é um exemplo de uma causa que eu vi acontecer, ninguém me contou, que na própria comissão teve debates acalorados, mas quando veio para o plenário, o argumento é, não, isso já foi discutido na comissão, como se legitimasse o fato de que se foi discutido na comissão, não necessitaria debate no plenário. Né? Então, são questões que a gente vai aprendendo e ela pode ser utilizada como toda ferramenta, entre aspas, para o bem e, entre aspas, para o mal, dependendo de como ela pode ser aproveitada em favor da sociedade. Então, são amadurecimentos que a gente, na hora de colocar em pauta, acaba tendo que levar em consideração. E tem pautas que não dá para colocar em votação, não dá para colocar em apreciação, porque ela com certeza vai ser utilizada de maneira torta, que não vai acabar servindo ao interesse da cidade como um todo. Um exemplo, né, vereador, de um tema que passou pela comissão, foi a plenário, votado e aprovado, né, pelo plenário, que é a possibilidade de veículos, de táxis, né, e escolares acessarem, né, a faixa azul. Esse foi um exemplo de como foi utilizado por bem a comissão.
acabou acontecendo, ainda lá pelo primeiro semestre, isso. que alguns escolares, era necessário alguma reunião pública sobre o projeto de lei dos taxistas. A Cotab tinha que dar um parecer e foi solicitada uma reunião sobre isso. E daí nós fizemos uma reunião com os taxistas, chamamos o vereador Cláudio Janta, que era o autor da lei que permitia que os táxis pudessem andar na faixa azul, e só para fazer uma distinção, existe faixa azul de rolamento e estacionamento de área azul, que é outra coisa. A área azul é onde os carros podem parar temporariamente pagando uma taxa, né, de ocupação, que eles chamam de taxa de conveniência ou taxa de estacionamento. E a outra é aquela faixa azul onde passam os ônibus. São duas coisas diferentes, mas às vezes as pessoas confundem. E a gente estava falando sobre o estacionamento, a possibilidade de táxis poderem usar a faixa azul, onde passam os ônibus, para poder se deslocar. E por que os táxis? Porque os táxis eles são identificados, são fáceis de averiguar se são táxis ou não. Embora só pode se deslocar quando tem passageiro, tá? Tem uma observação na lei. E os escolares, que também são permissionários do município, queriam permitir que pudessem andar também na faixa azul, assim como os táxis faziam. E, inclusive, com maior legitimidade, como se a gente puder dizer assim, do que os táxis, porque o táxi ainda é um transporte privado. E o escolar, por mais que seja um coletivo de uso restrito, ele carrega muito mais pessoas do que um táxi em deslocamento. Então, a gente pensou na possibilidade de permitir que os transporte escolar convencional aqui da cidade de Porto Alegre pudesse usar a faixa azul para se deslocar. Por quê? Tem algumas observações interessantes. Porque ele tem uma característica coletiva, embora seja um transporte privado, ele tem uma característica de coletiva, e ao mesmo tempo ele pega os horários que coincidentemente são os de maiores movimentos na cidade de Porto Alegre. Porque tu tem o colégio que começa às 7h30, 8 horas da manhã, depois ele meio-dia, e o cara tem que levar as crianças para casa e depois pegar e trazer de volta 1h pouca da tarde e depois pegar o horário de pico da tarde. Então acaba acontecendo que o transporte escolar sofria com os congestionamentos de horário de pico, tanto da manhã quanto da tarde, e também aquele intervalo do meio-dia. E, ao mesmo tempo, tinha uma faixa ociosa ao lado dele, demarcado para ônibus, que legitimamente não acabou sendo adotado pela cidade de Porto Alegre. E os táxis, que eram menos coletivos do que o transporte escolar, acabavam usando isso. Então, nós fizemos essa audiência para colocar. O vereador Cláudio Janta se comprometeu, compareceu também na reunião. Falamos do sofrimento que os condutores de escolares e as crianças de escolares, muitas com deficiência, acabavam tendo que sofrer. E dependendo da rota de embarque, tem pessoas que ficam cerca de 2 horas dentro do transporte escolar para fazer todo o trajeto. Então, o vereador aceitou a nossa sugestão, nós fizemos uma emenda nossa para o projeto dele, incluímos no projeto dele dos táxis, foi a votação e foi aprovado. Então, foi um exemplo de como a comissão poderia ter sido utilizada para o bem, e foi, e inclusive nós tivemos que enfrentar tanto a IPTC quanto a Secretaria de Mobilidade, que em defesa das empresas de ônibus, e eu não estou dizendo se isso é bom ou errado, certo ou errado, em defesa da mobilidade dos ônibus, era contra o nosso pleito. Como quem faz a lei é a Câmara, nós acabamos aprovando isso aí, e com certeza ajudou muito, vai ajudar muito a partir de 2023, os transportadores escolares e os passageiros escolares. Perfeito. Vereador Gercé Sangalli, muito obrigado pela entrevista aqui, por trazer esse balanço da Cotab, né, nesse 2022. O senhor vai permanecer na comissão, né, e já pode, daqui a pouco, até adiantar alguns temas que ficam para a próxima pauta. Aí. É complicado saber o que vai ser discutido, mas uma coisa que eu gosto muito é propor ao Executivo soluções de baixo custo e de alto impacto na mobilidade. E tem algumas soluções que vão depender do Executivo, mas a gente, como comissão, também acabou buscando essas informações, e tem 2 intervenções que a gente já conseguiu, que eu, inclusive, tive a oportunidade de apresentar as emendas impositivas para confecção do projeto. Um é uma derivação ali na saída do túnel da Conceição, quando tu está saindo do centro, indo para a Zona Leste ou Zona Sul, tu passa pelo túnel da Conceição, saindo da rodoviária,
e aquilo ali afunila. Tem o pessoal que sai do túnel da Conceição e pega a direita, entrando ali naquele caminho das faculdades, da faculdade da URGS e da Federal de Ciências da Saúde, e o pessoal que vem do Colégio do Rosário ali e também da própria Santa Casa. Tudo afunila ali. Então, a nossa proposta, que acompanhando alguns arquitetos e a própria entendimento da cidade, a gente conseguiu encaminhar o recurso para fazer o projeto e já temos a garantia de que vamos conseguir a emenda federal para fazer essa execução através da deputada Nery Ortiz, fazer com que o túnel da Conceição tenha uma derivação antes de chegar naquela intersecção, pegando à esquerda os ônibus ali, saindo, entre aspas, na contramão de quem está subindo, saindo da Redenção, e entrando na Oswaldo Aranha sem precisar passar por aquele gargalo. Sim, fazer o gargalo. E daí, segundo a IPTC, é possível também colocar carro ali. Eu tenho um pouco de dúvidas. Mas é uma das principais, um dos principais gargalos do centro de Porto Alegre, que com investimento baixo, foi 300 mil para projeto e 1 milhão e 400 para obra, a gente vai conseguir reduzir o tempo de deslocamento de quem está saindo do centro. Aquele trecho, né? Deslocando a faixa azul dos ônibus agora para essa derivação, conectando com a Oswaldo Aranha. E tem uma outra ali na questão do... Até a gente falou na última vez que tivemos uma reunião, fizemos uma entrevista aqui na entrevista, né? Porto Alegre em Debate, que falamos sobre a questão do entroncamento do Antônio de Carvalho e Bento Gonçalves Ipiranga, que eu posso falar numa outra oportunidade. Perfeito. Vereador, obrigado pela presença, bom trabalho, bom 2023 aí para o senhor. Eu que agradeço pela oportunidade. Valeu. Tá certo.